né? Eu vou hoje falar sobre a avaliação da atividade física por acelerometria. Vou tratar principalmente aí dos avanços e desafios que a gente tem nessa área, tá? Então, novamente, meu nome é Jeffrey de Sasaki, sou, né, docente aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, por que que nós avaliamos a atividade física? A gente avalia por diversos motivos, mas um dos principais é para se estabelecer relações, né, das diferentes características da atividade física com a saúde, né? E nesse ponto, nesse contexto, é de fundamental importância, né, que nós consigamos obter estimativas de atividade física que são acuradas, precisas e com baixo nível de erro aleatório. E aí que entram os acelerômetros, pois eles possibilitam, né, essas medidas mais acuradas e precisas e, por conseguinte, avaliações mais fidedignas das relações entre atividade física e saúde. E o que são, né, os acelerômetros? Então, a gente tem vários modelos aqui nesse slide e, de forma geral, podemos dizer que são aparelhos leves que medem a aceleração do corpo, né? E a gente consegue utilizar os acelerômetros por períodos prolongados de tempo para coletar dados em condições de vida livre. E esses dados, por sua vez, né, precisam ser analisados para se avaliar a frequência, a duração e a intensidade da atividade física. Uma pergunta que é comumente feita, né? Como são utilizados esses aparelhos? Em geral, a gente posiciona os acelerômetros em alguma parte do corpo, principalmente o quadril e o punho. O participante utiliza por uma quantidade de dias que nos dê a capacidade, né, de obter dados relativos à atividade física habitual, e isso geralmente se dá num período aí de uma semana, 7 dias. E após o retorno do acelerômetro, após a utilização pelos participantes, aplicam-se técnicas, né, para que se possa estimar as diferentes características da atividade física, como duração, né, frequência, intensidade e volume. E qual que é a medida que o acelerômetro produz? Então, o acelerômetro ele mede a aceleração do corpo, e isso geralmente é realizado, né, em múltiplos de força G, mas a medida mais comum que a gente obtém desses acelerômetros de pesquisa é o número de counts. E os counts são, na verdade, medidas proprietárias, ou seja, são medidas que cada fabricante utiliza, né, um processo de filtragem para poder, né, gerar os valores. E eles estão baseados na magnitude e na frequência de aceleração. Ou seja, quanto maior, né, a magnitude e a frequência de aceleração, maior o número de counts obtidos. Os counts eles são sumarizados, geralmente em intervalos que são prefixados, chamados aí de epoques, né? Então, a gente pode ter epoques de 1 segundo, 10, 30, 60 segundos, que é o mais comum, ou, inclusive, né, valores de intervalos ainda maiores do que 60 segundos. Aqui a gente tem um exemplo do output, né, de um acelerômetro, um indivíduo carregando uma caixa, ele vai ter um certo sinal de aceleração. Então, a gente tem nesse gráfico, né, valores, né, as oscilações aí correspondentes ao número de counts para o período que a pessoa está realizando a atividade, e quando sumarizado pelo minuto, nós temos aproximadamente para essa atividade, né, 2.200 counts por minuto. Tá? Agora, o que isso significa em termos de atividade física? Para se saber, né, se estabelecer essa conexão, é necessário que haja tradução do output, né, do acelerômetro em uma métrica que seja relacionada à atividade física. E aí a gente entra num assunto que é de extrema importância, que foi de extrema importância aí para a evolução na utilização desses aparelhos. Eu considero como um marco metodológico. Então, em 1998, Fridson, né, e colaboradores conduziram um estudo para calibrar, né, a saída desses
desses acelerômetros, em particular um acelerômetro que hoje é conhecido como Actigraph, né, para se predizer a intensidade da atividade física. Então, o que eles fizeram? Eles submeteram 50 indivíduos à realização de 3 velocidades na esteira, sendo 2 velocidades de caminhada e 1 velocidade de corrida, né, por 7 minutos, onde os indivíduos utilizavam tanto um acelerômetro como um sistema metabólico. E os dados do acelerômetro foram regressados, né, sobre os dados metabólicos, gerando uma equação que está aqui abaixo do gráfico para se predizer equivalentes metabólicos com base no número de counts. Então, aqui a gente tem uma equação onde a gente consegue colocar o número de counts, né, num dos termos aqui da equação e predizer, né, o valor de MET correspondente à atividade. Mas, né, os autores